Existem várias razões pelas quais alunos, quando estão nos primeiros semestres da universidade, têm dificuldade com as disciplinas que têm que fazer. Para listar algumas dessas dificuldades, que são as que me interessam comentar aqui, eu posso citar o ensino médio. Muitas vezes o ensino médio não dá para os alunos, quando eles ingressam na universidade, aquele nível de conhecimento e de maturidade que a gente esperaria que desse. E esse é um problema que não tem muita solução, que não seja, conforme o aluno for percebendo essas dificuldades, procurar saná-las de alguma maneira. Uma outra questão se encontra na dificuldade de concentração, e isso vai se tornando, na minha opinião, mais problemático ainda nos últimos tempos, por causa de mídias sociais e coisas do tipo. Então, hoje em dia, os jovens têm uma relação com coisas de multitarefas que são positivas em alguns aspectos, mas acabam muitas vezes dificultando a capacidade de concentrar-se para resolver um problema, para estudar de uma maneira mais consistente. E associado a esses aspectos, uma falta de estratégia para a resolução de problemas. É muito comum um aluno olhar para um problema e ter, às vezes até perceber a similaridade daquele problema com algum exemplo que viu alguma coisa, mas mesmo assim ter muita dificuldade para resolver este problema. Nesse vídeo aqui eu vou tocar basicamente nessa questão. Eu vou apresentar para vocês uma forma, uma estratégia mais ou menos padrão que a gente tem quando nós buscamos resolver um problema em ciência de uma forma geral. Essa estratégia ela é composta de 5 passos que, nesse primeiro momento aqui, nós vamos entendê-los quase como lineares, um após o outro mesmo. Nós vamos perceber, porém, com o tempo, que nem sempre é algo tão estruturado assim. Essas coisas se misturam. Muitas vezes, em alguns desses passos, a gente nem tem exatamente o que escrever no papel, é muito mais uma avaliação do que está acontecendo. Mas, como primeiro momento aqui, nós vamos olhar esse conjunto de passos de uma forma sequencial. E eu vou usar para mostrar essa estratégia este exemplo aqui. Esse é um exemplo que eu considero que é bastante simples e que você provavelmente conseguiria resolvê-lo até mesmo sem escrever nada no papel ou fazendo uma continha muito rápida. Mas o meu objetivo ao colocar esse exemplo, que considero simples, é porque eu gostaria que você aqui não focasse tanto na solução do problema em si, no resultado, etc., mas focasse mais no processo, em como eu estruturo essa solução aqui. Se você quer a resposta do problema, eu já dou agora para você. É 200 metros. Afinal, se você tem um carro se movimentando a 20 metros por segundo e ele vai percorrer uma distância em 10 segundos, 20 vezes 10, 200 metros, essa é a resposta. Então a questão aqui não é qual é a resposta, mas o processo. Se o exemplo anterior é bastante simples e você pode achar desnecessária uma estratégia para resolvê-lo, eu sugiro que você dê uma lida neste problema e pense como você o resolveria sem ter alguma estratégia bem definida. Ok, então vamos retornar ao exemplo que eu disse que iria fazer seguindo essa estratégia.
para que eu mostre para vocês o que eu quero dizer com cada uma dessas etapas aqui. Ok, então, na primeira etapa de compreender o problema, isso basicamente significa ler o problema e conseguir fazer um esboço no papel que represente este problema. Então, neste caso aqui, por exemplo, o que eu tenho, eu digo que eu tenho um carro que se movimenta em uma estrada. Então, eu tenho um carro. Esse carro se movimenta a uma velocidade de 20 metros por segundo e que aqui na frente eu tenho uma árvore, uma jabuticabeira. Também me é dito que ele percorre esta distância num tempo de 10 segundos e a pergunta que eu quero responder é: qual é essa distância? Então vejam que nesse esboço que eu estou fazendo, eu estou colocando todas as informações que me foram dadas no problema e também indicando aqui o tipo de coisa que eu quero. Agora que eu entendo qual é o problema através desse meu esboço, eu vou para a segunda etapa, que é descrever a física do problema. Isso significa olhar para esse problema e entender que tipo de simplificação que eu posso fazer, que tipo de equações que eu posso usar, dado o tipo de problema que me é proposto. Neste caso, por exemplo, existe uma série de simplificações que eu posso fazer, que é tipicamente que nós fazemos em mecânica. Por exemplo, neste problema, tanto as dimensões do carro quanto da árvore são irrelevantes. Eu posso tratá-los como pontos. Então, eu vou fazer agora um segundo desenho, mas neste segundo desenho eu vou formalizar bem mais as coisas que eu tenho nesse exercício aqui. Então, eu tenho novamente a estrada e eu tenho o carro que está em algum ponto, vou representá-lo aqui, e a árvore que está aqui na frente. Então, essas são as representações dos dois objetos. Eu sei que a velocidade do carro é de 20 metros por segundo. Então, agora eu estou chamando esta grandeza de V. Eu vou mudar em instantes. E eu sei que eu tenho aqui um intervalo de tempo que eu vou chamar de ΔT de 10 segundos. E o que eu quero saber é qual é essa distância que eu vou chamar aqui de D. Bem, uma das coisas muito importantes em resolução de problemas de mecânica é o estabelecimento de um sistema de coordenadas. E neste caso aqui, eu vou adotar o meu sistema de coordenadas da seguinte forma. A estrada vai passar a ser um eixo coordenado que eu vou chamar de direção X. Ao indicar dessa forma, eu estou fazendo duas indicações. Uma delas, dando o nome, que é X aqui para cá, e a indicação de que o eixo X aponta positivamente para a direita. Para estabelecer as coordenadas, eu também preciso estabelecer a origem, e eu vou colocar aqui sobre a posição do carro, que é o zero da origem do meu sistema de coordenadas. Por causa disto, deixa eu só melhorar um pouquinho esse zero que não ficou muito bonito, zero. Por causa disto, eu agora vou chamar a velocidade, que eu havia chamado de 20 metros por segundo, que eu havia chamado de V, perdão, eu vou chamá-la de V índice X, já que essa é uma velocidade que está no eixo X. Então, essa é uma representação em que eu transformei aquele esboço em algo mais técnico, com indicação de objetos, dando letras para as variáveis que eu tenho, como o Vx, o ΔT, e chamei de D a distância, que é o que eu quero encontrar nesse problema. Mas isso ainda não é tudo nessa etapa, porque agora que eu formalizei a estrutura do problema, eu posso me perguntar o que eu posso usar, que equações que eu posso usar para resolvê-lo. Então, neste problema, em que eu tenho um objeto que se movimenta com velocidade constante, eu vou usar a equação x
igual a x0 mais vxt. Eu vou retornar a essa equação durante o curso, discutir o que ela significa. Aqui eu vou utilizá-la como dada. Notem que eu estou chamando aqui a variável de x, porque foi esse o nome que eu dei ao eixo coordenado que eu representei ali em cima. Vejam qual foi a minha sequência até agora. Primeiro o esboço do problema, depois eu transformei esse problema em um problema de física, no sentido de colocar as variáveis, de ver qual a física que eu posso usar. Neste caso aqui, olhar a física que eu posso usar, basicamente é olhar que tipo de equação que eu posso usar. Mas vejam que a equação que eu coloquei aqui é uma equação ainda geral, uma equação que eu posso escrever para qualquer que seja um problema em que eu tenha um objeto que se movimente com velocidade constante. Então, a próxima etapa agora é olhar para este problema específico e ver nas equações que eu posso utilizar para resolvê-lo, como que essas equações gerais, como elas se transformam em equações específicas deste problema. Então, neste caso aqui, eu vou ter então a equação x igual a x0 mais vxt. E, neste problema, o valor de x0 é o que é tipicamente chamado de posição inicial, é onde o objeto está em um dado momento escolhido, no caso aqui t igual a 0, e x0 é 0 metros. A velocidade vx também é dada, ela é 20 metros por segundo. Então, neste caso aqui, a equação que eu tenho para este problema específico fica x igual a 0 metros mais 20 metros por segundo vezes t. Notem que esta é a equação de movimento do carro para este problema. Nesta equação, eu tenho o valor da posição x em função do tempo t. Neste problema, o que está sendo perguntado na prática é x, no sentido que a pergunta é qual é essa distância aqui em cima. E a informação que me é dada no problema, além daquelas que eu já usei, é que o tempo é 10 segundos. Você poderia se perguntar, por que eu já não coloquei o tempo t aqui? Isso é uma coisa que nós vamos pouco a pouco entender nesses problemas de mecânica, mas que tipicamente quando nós escrevemos uma equação para um dado objeto, nós escrevemos a equação de movimento, ou seja, qual é a dependência da posição ou da velocidade, dependendo do caso, mas aqui é da posição, com o tempo. Por isso que nós mantemos o tempo aqui, mesmo o valor do tempo já tendo sido dado lá no problema, que é 10 segundos. Esta equação me permite saber qual é o valor de x para cada valor de t para um carro, como nesse caso aqui, que se movimenta com 20 metros por segundo. Finalmente, depois de todo esse processo, agora sim nós podemos resolver esse problema, dada a equação que nós temos. Então, como eu comentei anteriormente, eu sei que quando t for 10 segundos, eu vou ter um valor de x, que eu chamei de d, então eu vou trocar o x por d, será d igual a 0 metros, mais 20 metros por segundo, vezes 10 segundos, portanto, d é igual a 200 metros. Note como eu tive aqui o cancelamento das unidades, segundo com segundo, 20 vezes 10, exatamente 200 metros, que é a resposta desse exercício. Finalmente, no último estágio, o de avaliar a solução, é uma coisa que nem sempre nós temos o que escrever, mas significa observar
se o que aconteceu nesse problema faz sentido. Por exemplo, o resultado de 200 metros. Esse é um número aceitável para um problema desse tipo. A unidade saiu correto. O valor 200 é um valor razoável. Imagine se você resolve esse problema de um carro que está andando a 70 km por hora, 72 km por hora, e que o resultado lá de distância que ele percorre em 10 segundos dá, digamos, 20 mil quilômetros. É algo que seguramente não faz sentido. Ou dá 2 metros, também é algo que não faz sentido. Então, o valor numérico também é consistente com o problema aqui.